Boa noite a todos. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Sejam bem-vindos ao Afluentes. A gente está retomando a nossa série de lives e hoje a gente vai receber o Dalton Ferreira, que está oferecendo, junto com o Marcelo Felipe, um curso de educação financeira que a gente batizou em conjunto de Entrando no Azul. Porque o pessoal fala muito em tem que sair do vermelho, tem que sair do vermelho, mas numa conversa prévia que a gente teve, combinando o curso, ele mencionou sair do azul, entrar no azul. E aí a gente achou sensacional, porque em vez de a gente pensar no negativo, que é o vermelho, a gente pensa no positivo, que é o azul. Então, eu estava esperando o pessoal ir chegando. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Para quem não conhece ainda o Espaço Afluente, ele é uma plataforma virtual de arte e cultura, desenvolvimento pessoal e coletividade, e é também um espaço físico no centro do Rio de Janeiro, no coração do centro do Rio de Janeiro, ali bem pertinho da estação Carioca do metrô, na Avenida Rio Branco. É um coworking com vários espaços super charmosos para trabalho e que reabriu depois do início da pandemia, agora mais recentemente, com todos os cuidados, os protocolos, né, de proteção. E então a gente também quer que vocês conheçam o Espaço Afluente físico, assim como o virtual onde a gente está agora. Agora eu vou aproveitar aqui e vou chamar o Dalton Ferreira, que já vai entrar um pouquinho com a gente a respeito de Plano B. A gente está oferecendo esse curso e o segundo módulo do curso, cada módulo tem 2 aulas, terças e quintas. Olha aí, ele chegou. Boa noite, Dalton. Seja bem-vindo. Boa noite, Cláudia, tudo bem? Já estava com É um prazer saudade. estar aqui com você. Igualmente. Igualmente, tudo bem? Tudo ótimo. Então, eu estava falando um pouco aqui para o pessoal a respeito do Espaço Afluente físico, porque o virtual o pessoal conhece, porque está aqui, né? E estava contando para eles que a gente hoje vai falar, o segundo módulo, a partir de amanhã, terça e quinta, segundo módulo do nosso curso Entrando no Azul. E estava falando para eles que hoje a gente vai falar sobre Plano B, né? Porque é Sim, algo que eu acho que nunca o ser humano precisou descobrir, acionar e executar tanto como nesse momento do planeta, né? Eu falo por mim que estou perfeito. fazendo malabarismo, né? Todo mundo tem que estar mais flexibilizado, todo mundo tem que estar mais atento. Então, se você quiser começar a falar um pouquinho sobre isso, eu queria te fazer uma pergunta. Ouvindo Claro. você falar outro dia, você falou uma coisa muito interessante, que foi, geralmente quando o dinheiro aperta, quando a situação fica dramática, a nossa tendência é cortar. Cortar, 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 diminuir, diminuir, diminuir. A gente só pensa em diminuir, a ponto de, às vezes, ficar até um pouco obcecado, né? Porém, isso que você disse de olhar para o lado ou para dentro e perceber que você tem talentos que já estão presentes, experiências que você já tem e que você pode capitalizar em cima disso, eu acho isso um achado. Então, acho que isso é mais ou menos o tema principal da nossa fala de hoje, da sua, né? E conta um pouco aqui para o Uhum, pessoal o que eles podem esperar desse curso de amanhã e quinta-feira. perfeito. Boa noite, Cláudia. Boa noite, amigos que estão aí com a gente. Vi a Cida entrando, vi a Maria Regina, o Maurício. Sejam todos aí muito bem-vindos e fiquem à vontade para postarem perguntas. Sim. Esse assunto, Desculpa te sim, interromper. Pessoal, por favor, é muito importante que vocês postem perguntas, que vocês interajam com o Dalton, tá? Por favor. perfeito. Sempre, desde um bem novo, eu sempre tive a importância, via nos meus pais a importância de ter várias fontes de receita. Meu pai trabalhava tanto, era concursado, trabalhava de 6 à meia-noite na polícia, e durante o horário de 8 às 5 ele trabalhava no mercado privado, na Brahma, antes de ser Brahma, na escola ainda. Minha mãe era professora, dava aula no particular e também dava aula no estadual. Então, desde o início, desde criança, eu comecei a perceber como era importante
ter várias fontes de entrada. Eu lembro meu pai comentando que tinha época que uma renda estava maior do que a outra, tempos depois já mudava, tempos depois as duas estavam mais ou menos, até que chegou um certo dia que no mercado privado, ele já estava com uma idade mais avançada, acharam que ele não servia mais para o cargo e deram o até logo para ele. E ali eu vi como era importante você ter várias fontes de renda, porque por mais que tenha caído, tinha uma dele e duas da minha mãe. E depois ainda começaram a desenvolver, através de um curto tempo, outras fontes de receita. E isso pode manter a gente ali mesmo com um pouco de queda, mas não deixar a peteca cair de casa. E desde criança eu percebi isso. Então, quando eu comecei a trabalhar aos 17 anos, eu sempre soube a importância, internalizei, de que não poderia ficar apenas dependendo de uma fonte de renda. Comecei a trabalhar com informática na época, hoje a gente chama de TI, Tecnologia da Informação, mas que eu comecei na época. Com aquelas habilidades que eu já comecei a desenvolver na área de informática, eu comecei a perceber o que o mercado precisa. Então, para muita gente que estava começando a entrar nesse mundo, isso início dos anos 90, falou, as pessoas não sabiam mexer num micro, não sabiam configurar a impressora, não sabiam configurar a internet, não sabia fazer as coisas, não sabia fazer algo no Word, no Excel. Então, o que eu aproveitei? Aproveitei que era uma demanda que existia e eu tinha um pedaço de tempo livre, final de semana, às vezes à noite, e começava a fazer hora extra. Com aquela habilidade que eu já tinha, que eu já desenvolvia no meu horário principal, eu começava a atender pessoas ajudando a configurar, a aprender a lidar com o seu microcomputador. E com isso fazia uma renda extra. Então, desde o início da minha jornada profissional, eu sempre falei, tem a renda principal, que era a renda do emprego, mas eu sempre fazia uma renda extra em paralelo para poder somar a renda principal. Isso sem ler livro de educação financeira, sem ter me tornado especialista no assunto. Só na intuição, né, Dalton? Só na intuição do exemplo de casa. Por quê? Aquilo que você falou agora, em vez de sair cortando, o salário que eu recebia era muito pequeno. Então, em vez de cortar, o que eu fazia? Procurava gerar mais dinheiro. Naquela época eu era bem garoto, eu queria saber o quê? Queria mais era sair, passear. Então era o dinheiro para eu poder. E sempre, desde aquele momento também, ainda sem ter nada de educação financeira, eu já pegava um percentual do que eu fazia e aplicava na época na poupança mesmo. Isso lá em 93, 94. Então parte do meu salário era para eu viver, mas parte eu guardava. E a renda extra era para eu poder comprar uma roupa, para de repente poder fazer uma viagem com os amigos no feriado, para poder melhorar meu lazer, que é aquilo que o pessoal quer naquele momento, naquela idade, né? 18, 17, 19 anos. Mas, Dalton, peraí só um minutinho. Tudo bem que isso é maravilhoso, mas isso que você está explicando que você fazia novinho, nem todas as pessoas vêm com esse chip, né? Isso é uma coisa que nem todo mundo vem com essa percepção, já com esse preset de ter alguma coisa guardada, de ter alguma coisa, de controlar, de tá tendo essa, como é que eu vou dizer, coordenação toda, né? A maior parte das pessoas não tem isso inato, como você teve o bom mérito e, sei lá, a sorte de ter. E aí isso é uma coisa que a gente precisa aprender, né? Uma coisa que a gente precisa exercitar. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E o bom que pode ser aprendido. Eu fui meio que intuitivamente um pouco da orientação dos pais e um pouco intuitivo. Mas depois eu fui fazer algumas formações, fui começar a estudar, fui ver como outras pessoas faziam, pessoas que tinham sucesso financeiro e pessoas que financeiramente, por mais que às vezes ganhassem muito, tivessem salários astronômicos, mas estavam sempre em dívida, estavam sempre com algum problema financeiro, e outras pessoas que às vezes tinham um salário, um ordenado um pouco mais ali comedido, mas viviam bem, conseguiam fazer aquelas coisas que elas queriam fazer, conseguiam grandes objetivos como ter a casa própria, fazer sua festa de casamento e etc. Então eu comecei a mapear o que um grupo faz e o que outro grupo não faz. E percebi que muitas vezes esse grupo que não faz não é culpa dele. Não tiver educação financeira, a gente não tem isso na escola, que seria extremamente importante. Muitas vezes não teve o exemplo dos pais porque também não aprenderam com os pais deles. A nossa própria sociedade é uma sociedade de consumo que incentiva a gente a consumir. Exato. E eu depois fui fazer uma pós em neurociências para entender como funciona o cérebro humano e o sistema nervoso. Aí que eu comecei a entender como é que o mercado, o marketing,
utiliza, eles conhecem nosso cérebro melhor que nós mesmos. Então, como é que eles se utilizam de artifícios para poder colocar a gente numa compulsão por compras? É uma falta que o próprio sistema capitalista insere na sociedade de confundir o ser com o ter. Então, aí tem aspectos sociológicos, emocionais, etc., que envolvem isso. Né? Porque tem uma finalidade, né? Não é uma coisa assim, é como apertar um botãozinho, né? E isso vai se estendendo em muitas direções, né? Quando você vê, já está tão distante da origem que você não percebe quando você está sendo manipulado, né? Fica subliminar, Perfeito. Né? Fica uma coisa sutil, mas que faz parte do nosso hábito. Eu queria te perguntar, eu enquanto aluna de budismo, por exemplo, eu aprendo que todos os nossos comportamentos, eles têm origem nos nossos hábitos, né? E quanto mais a gente pratica uma determinada coisa, mais a gente vai se tornar um expert naquilo. Então, se a gente pratica, por exemplo, em ser raivoso e não tem consciência disso, a gente vai cada vez ficar mais enraivecido, porque a gente está praticando. Do mesmo jeito que eu imagino que as qualidades positivas a gente também possa praticar, desde que a gente tenha conhecimento e tenha consciência. Então, eu fico pensando, é muito esquisito para uma pessoa que tem hábitos financeiros X ou Y, ter que, de repente, reverter aquilo, então causa um desconforto. Você está falando de neurociência, de comportamento humano, de psicologia, é muito comum quando a gente tem que... É como uma dieta, ou como começar a fazer exercício. É algo que a gente tem que realmente colocar, eu acho, um certo empenho, né? Sem dúvida. E por isso que é tão importante essas disciplinas todas andarem juntas. Neurociência, psicologia do comportamento do consumidor, educação financeira, coaching, programação neurolinguística, fazer um apanhado de várias áreas do saber para poder criar um programa. Foi o que nós fizemos, eu e Marcelo Felipe, estamos aí em parceria, tendo a oportunidade de o espaço Afluentes abriu para a gente aí de proporcionar tanto essas lives como o nosso treinamento, de colocar tudo isso de uma maneira formatada para facilitar essa mudança de hábito. E como que são hábitos? Hábitos são rotinas, muitas vezes inconscientes. Nosso cérebro, para economizar energia, ele automatiza várias ações nossas. Então, por exemplo, a gente não para pensar se a gente vai colocar uma camisa pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Se eu vou vestir primeiro, amarrar o sapato do pé direito ou do pé esquerdo. Muitas pessoas, se a gente perguntar, nem sabe por onde faz. Mas se você observar, ela faz sempre da mesma forma. Então, o nosso cérebro ele automatiza para economizar energia. Então, a primeira coisa é trazer a consciência aos nossos hábitos, no nosso caso aqui, em relação ao dinheiro. Trazer a consciência. Consciência é remédio. Então, o que eu trago a consciência? Meus hábitos com dinheiro, quais são que estão de acordo? Eu trazendo a consciência em minha parte cognitiva para fazer uma análise. Quais são as que estão ok e quais são aquelas partes que eu posso melhorar? Aí, a partir daí, existem os exercícios mais dinâmicos para quê? Para a gente ativar, através do nosso sistema nervoso, trazer para o músculo um hábito novo. Principalmente no que a gente está falando aqui em relação a dinheiro. Mas isso serve para outras coisas também, para alimentação, para fazer exercício, que muitas vezes a gente fala que dia 1º de janeiro vou começar a malhar, vou começar a guardar dinheiro, vou começar a fazer isso, aquilo, comer moderadamente, e esse 1º de janeiro vai passando de ano para ano e não acontece. Então, trazer a consciência, saber como nós funcionamos, que a gente não sabe também como a gente funciona. A gente não tem esse conhecimento na escola. E depois que a gente entende como a gente funciona, saber também como a gente faz para modificar comportamentos, como modificar hábitos, isso não tem preço. Mas, Dalton, não tem preço, mas leva um tempo. Leva um tempo. Então, qual é o tempo, mais ou menos, que você acha? E como que uma pessoa... Porque, assim, não é só querer mudar um hábito. Tem que praticar a mudança de hábito e tornar esse novo hábito um hábito. Tem que criar esse novo hábito. Dizem que são 28 dias, né? Para você criar, para o cérebro criar um novo hábito. Você repetindo a mesma coisa todo dia. Mesma ação, mesma, enfim, atividade. O que você me diz? Sim, normalmente é 21 dias. Como é que eles chegaram a esse número? Mas eu fui até pesquisar, que eu vi algumas pessoas falando 21, outras falando 30, e não chegava a um número em comum. Aí eu percebi que isso aconteceu, foi uma pessoa que perdeu um membro do corpo físico,
mas continuava sentindo dor nele, às vezes cosquinha na perna. E para parar de impregnar isso no cérebro, porque o cérebro, apesar de não ter ali o membro, a perna direita da pessoa, ele sentia, às vezes, formigando, às vezes sentia cócegas, apesar de não ter mais aquele membro. E após 21 dias ele parou de sentir isso. Foi aí que surgiu de que o comando para o sistema nervoso, para aquele membro, para aquele órgão ali, ele levava 21 dias. Foi uma das pesquisas que eu vi referente a esse número. Mas, assim, o que eu já percebo em termos de mudança de hábito das pessoas, algumas levam um tempinho a mais do que isso, outras levam até um tempo bem menor do que isso. Vai depender muito da motivação da pessoa. Motivação é muito importante. E para a gente motivar as pessoas, existem duas saídas. Uma, ou a gente motiva pela busca do prazer. Tem pessoas que a programação dela é em busca do prazer. Então a gente coloca ali bastante sal na água da pessoa, para ela poder, sal na comida, para ela poder beber água. Coloca bastante sal na comida para ela beber água. Ou então a gente vai, pessoas que são guiadas mais pela fuga da dor. Então cada um de nós tem uma programação diferente. Mas como elemento de motivação, ou aquela pessoa que funciona melhor correndo fora da dor, ou aquela pessoa que é busca do prazer. Então também começar a perceber como é a programação de cada um para a gente poder ajudar essas pessoas. Isso é muito importante. Mas assim, você acha que num trabalho individual, de coach, isso obviamente fica mais aprofundado, né? Sim, sim. Mas mesmo em treinamentos, cursos, muito importante é o quê? É a pessoa estar aberta a querer mudar. Se a pessoa não quer mudar, se ela sabe que tem um hábito, que esse hábito é negativo, mas ela prefere manter ele, então, por exemplo, fumar. Uma pessoa fuma. Se ela quer manter fumando, ninguém vai tirar dela esse vício do cigarro. Agora, para mudar um hábito, seja ele financeiro, seja alimentação, seja de saúde, a pessoa primeiro tem que estar disposta. Normalmente, quando ela fala, não aguento mais chegar no final do mês sem dinheiro, não aguento mais ter que abrir mão dos meus sonhos pela falta de dinheiro, não aguento mais, e é aquilo que a gente começou no nosso bate-papo de hoje. Só pensa em corte, 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 a mente só fica, vou cortar isso, vou cortar aquilo. Ao invés de cortar, existem momentos que é necessário que sejam cortados alguns gastos. Mas vamos colocar nossa atenção em fazer mais dinheiro. Aproveitar aquele potencial, as nossas habilidades, a nossa vocação, as nossas paixões. Aquilo que a gente já gosta de fazer, porque quando a gente fala em plano B, é porque você já tem um plano A. Sim. Então, uma parte do seu tempo já está ocupado ao plano A. Então, você não vai ter tanto tempo assim para o plano B. Então, é importante que você procure atividades que você sinta prazer, que você confunda esse trabalho com lazer. E, geralmente, aquilo que você tem prazer, você tem facilidade de fazer também. Então, aí já é um caminho para começar a fazer um plano B. Primeiro, fazer uma listinha. Quais são as minhas paixões? O que é aquilo que realmente eu faço e nem vejo o tempo passar? O que é aquilo que eu poderia fazer de graça que para mim é uma diversão? Então ali já provavelmente é a porta, já é o caminho que vai te levar para um plano B. Eu queria E como você fala... Sim. Eu queria aproveitar para perguntar para o pessoal que está aí assistindo se eles têm alguma ideia de o que eles se sentem instigados, hein, gente? Vocês ouvindo o Dalton falar isso, vocês pensam em alguma coisa que vocês já fazem bem por natureza, fazem bem porque faziam quando eram crianças ou adolescentes. Às vezes pode ser um hobby, né, o Dalton? Pode ser algum tipo de talento de qualquer ordem que a pessoa tenha, né? Mas o importante, eu acho que você frisa muito essa questão do prazer de fazer, né? De não ser mais um encargo, de não ser mais um... E daí ser uma paixão, porque aí a paixão derrama na eficácia que derrama na vinda de... acarreta, né, que eu quero dizer, na vinda de recursos, né? Mas e quando essa coisa que você sabe fazer ou outras coisas são muito diferentes da sua carreira principal? Por exemplo, que você deu, você estava trabalhando com TI e você foi atender pessoas, ajudar pessoas a entender esses sistemas de computador e tal lá. Mas eu, por exemplo, eu que tenho várias carreiras diferentes e tenho uma que é muito curiosa, que é ser taróloga. E ela não se encaixa assim no perfil nem de pessoa executiva, nem de escritora. De escritora talvez mais um pouco. Mas assim, como é que faz? Porque é algo que eu já estou exercendo, entendeu? Mas eu fico um pouco... Eu estou falando isso porque a gente, quando migra de uma imagem também para outra, nem sempre a gente fica super confortável, a gente fica um pouco inseguro, né?
Isso que você colocou é melhor ainda. Meu primeiro exemplo que eu dei do meu plano B era na própria área que eu atuava. Trabalhava com informática e Exato, atendia as pessoas em casa exato, para fazer. exato. Com o tempo, eu percebi o seguinte. Primeiro, comecei a perder a paixão pela informática. Na verdade, nunca tive, mas começou já a Eu nunca ficar. tive. E, e depois, o que aconteceu? Eu percebi o seguinte. Era mais inteligente desenvolver um plano B em uma outra área, abrir uma outra atividade. Por quê? Porque se aquela atividade que eu exercia deixasse de existir, como diversas deixaram de existir nos últimos anos, ou ela viesse a cair em termos de qualidade, de empenho, modificasse muito, eu já tinha uma outra atividade para substituir. Então, quando acontece, aí foi minha paixão pela educação financeira. Aí depois ali na casa, mais ou menos dos 30 anos, me apaixonei por educação financeira, comecei a fazer alguns cursos, comecei a me especializar, comecei a dar palestras, treinamentos e fui desenvolvendo e depois virou o plano A. Isso que é interessante, muitas vezes o plano B, com o tempo, passa a ser o seu plano A, porque você faz com tanto amor, com tanta paixão, que como você falou, dá um derramamento de as pessoas começam a gostar, começam a indicar, começam a falar, você começa a cada vez mais se envolver naquela área e quando você vê aquela área, já está assim, estou pedindo passagem. Ou o plano A, você está me atrapalhando. Eu já estou aqui dando mais para você do que o plano A. O plano B, na verdade, vira o plano A. Aí é o momento que muitas pessoas viram a chave e fazem uma transição de carreira de uma forma mais tranquila. Mas, Aí, mesmo assim, quando eu vim para a área de finanças, meu plano A. Só que para poder estudar finanças, eu fui estudar vários ramos do saber. Aí, outras áreas que eu fui também me tornando especialista foram plano B, hoje PNL, coaching, neurociência, neurosemântica. Então, que é isso que é bacana. Que mesmo já tendo feito a transição de carreira, como você assim também, a gente vai abrindo várias portas. Aí isso que é bacana, que às vezes, muitas vezes, com uma habilidade que você tem, você pode entregar aquilo que você sabe de várias formas. Por exemplo, finanças. Pode ser através de um curso, pode ser através de uma consultoria, pode ser através de um livro, pode ser de um curso online gravado. Então, isso que é interessante. Você vai desenvolvendo plano B, daqui a pouco você tem plano C, tem plano D, e o próprio plano B ele pode abrir em várias vertentes. Então, isso já fica uma dica para quem está assistindo a gente também. e quem está assistindo a gente, eu não vi ninguém falar se tem um talento. Boa noite, Josi. Se tem um talento diferente, se sabe que poderia fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa até sonha, né, Dalton? Tem aquele sonho assim, quando eu me aposentar, ou quando eu parar, ou quando eu mudar de vida. Mas às vezes isso se impõe, né? Como a gente está falando agora. A necessidade é a mãe da invenção, né? De repente você olha para o lado e fala, opa, Sim. né? Qual que é o grande problema que eu vejo assim em boa parte das pessoas? Ela espera um plano A falhar, deixar de existir, a empresa que trabalhava quebrar, ou perder o emprego, ou aquela carreira, sou datilógrafo. Datilógrafo é uma carreira que não existe mais. Existia lá na minha época, quando eu era criança, meu pai virou uma vez para mim e falou, filho, vou te pagar um curso de datilografia que morrer de fome e você não morre. Se eu tivesse ainda pensando nisso, estaria justamente com fome. Então, o que acontece? Várias profissões, e com o advento da tecnologia, dos meios digitais, várias profissões estão deixando de existir, várias novas estão aparecendo, estão surgindo, outras profissões estão mudando a forma, o modelo de atuação, vide bancos. Hoje a agência bancária está cada vez mais diminuindo. Antigamente era mostrar que um banco estava crescendo, montava uma agência em cada esquina. Hoje estão fechando todas, por quê? Porque é tudo digital online. Então, assim como foi na Revolução Industrial, nessa era digital, muitas carreiras estão simplesmente sumindo do mapa e outras estão surgindo. Então, o que acontece? Quando você tem o plano A, tem o plano B, vai desenvolvendo, se uma carreira sua não está bacana, você pode migrar para outra. E depois você começa a criar seu hábito de ter flexibilidade e saber transitar antes que o pior Isso é aconteça. muito importante, porque, inclusive, você pode ficar migrando entre as 3 ou 4, sei lá, se for só, não for só A e B, conforme a situação de mercado, conforme o planeta, porque a gente está passando por momentos muito convulsionados, planetariamente, e particularmente no nosso país, e mais ainda nesta cidade do Rio de Janeiro, que está um caos sem precedentes, né? Sempre foi um pouco maluca essa cidade, mas agora está Uhum. no chão, vamos dizer assim.
como nunca, nem nos nossos piores pesadelos a gente podia imaginar. Então, mas é que a coisa é cíclica também. Então, às vezes, claro, eu estava lendo um livro, Viva o Fim, daquele André Carvalhal, e ele fala nesse livro, ele é eu não sei nem como é o nome dessa coisa que ele faz, porque ele é um visionário, um cara que pega, não sei se tem a ver com branding, não sei se tem a ver com o que tem a ver, se eu estiver falando uma asneira, me corrijam, mas eu sei que ele intui tendências e ele se move entre moda, ecologia, pesquisa espiritual, coisas de ponta, comunicação, enfim, é fascinante. Ele é um tipo de pessoa bem dessa nova era mesmo, uma pessoa flexível e tal. E ele fala isso, que a gente vão ter uma infinidade, mas assim, eu não vou saber reproduzir agora porque o idiota deixei o livro lá longe, não vou sair no meio da live para procurar. Mas ele é assustador, é alguma coisa assim da ordem de, sei lá, 40% das profissões que existem hoje, daqui a 10 anos não vão existir mais. Então, assim, então é um pouco Darwin, né? A gente vai ter que a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que flexibilizar, porque senão, como é que a gente vai sobreviver? Sim. E já há alguns anos que eu venho falando em alguns eventos, algumas palestras, que já é tendência mundial, lá fora até mais adiantado que aqui, que esse negócio de ter emprego, ter carteira assinada, ter seus direitos, isso vai acabar. Mais cedo ou mais tarde vai acabar. A pandemia veio ainda para acelerar ainda mais isso, o desemprego, esse caos todo, conforme você falou. Para botar a pá de cal. Acelerou ainda mais o processo. Então, nesse novo mundo, nós precisamos aprender a nos desenvolver. Desenvolver empreendedorismo, desenvolver networking. E você perguntou ao público, qual é a paixão? Quais são as habilidades? Quem quer colocar paixão? Estão envergonhados. Mas todas as pessoas possuem mais de uma habilidade. Dalton, seja para cozinhar... Sim. Dalton, você está meio pixelado, Dalton. Não sei se é só para mim ou para todo mundo. Alguém sinaliza, por favor? Aconteceu alguma coisa aí com o seu sinal? Dá uma olhada. Aqui para mim, aparentemente não. Pixelado. Tava tão bom. Voltou ou você está vendo bem agora ou não? Quase. Você está voltando ao foco. Mas está meio... Alguém sinaliza, gente, se tá para vocês também ou é só para mim, por favor. Tá melhorando. Tá, que aqui para mim eu tô vendo normal. Aqui eu tô vendo normal. Está ruim, ó. Mas a Regina tá dizendo que tá ruim. Tá pixelado hoje. Mas a gente está te ouvindo. Tá. Então, de repente, isso às vezes acontece, internet, né? Uma das coisas que acontecem hoje em dia é essa falta até de qualidade de alguns produtos como internet. Mas fala, por favor. Então, mas vocês estão me ouvindo bem? Está te ouvindo, sim. O som tá ok. Tá. Então, eu vou falando. Estava na parte dessas mudanças todas. Então, o que acontece? Deixa eu mudar o ponto. Eu vou mudar. É bom que a gente está em casa aqui. A gente muda aqui para ver se de repente o sinal aqui melhora. Só um segundinho. Vamos ver se vai melhorar aqui. Não, repare, não, vocês vão fazer um tour pela minha casa comigo. Melhorou. Mas para a gente poder ver aqui o sinal. Melhorou e piorou. Vê se melhorou. E agora? Melhorou? Acho que sim. Pessoal, sinaliza para vocês verem. Isso, deixa agora eu vir para cá. Então, estou um pouco mais perto aqui do sinal. Então, é muito importante nós anteciparmos essas mudanças que já estão acontecendo e vão acontecer cada vez mais. Então, e todos nós temos habilidades, temos capacidades. Ou cozinha bem, ou às vezes toca um instrumento, às vezes tem facilidade oratória, às vezes você é procurado por amigos para poder dar conselhos. Todos nós temos N talentos. Que quando nós pensamos em talentos, nós pensamos em algo muito grande, eu ser o melhor em alguma área, etc. Não. Quando nós falamos em talentos, de repente você faz uma comida que o pessoal elogia, um doce, de repente você é uma pessoa com facilidade de comunicação, com bom poder de convencimento, você é uma pessoa que sabe tocar um instrumento que poderia ajudar alguém, você é uma pessoa que sabe dançar. Enfim, existem N habilidades, comportamentos, práticas que você pode pegar, que você gosta de fazer e transformar isso numa forma de fazer dinheiro. Vou dar um exemplo aqui que eu vi isso lá por 2010. Uma pessoa nos Estados Unidos, sabe o que ela fez? Ficou milionária. Na época ela parou, foi pesquisar, acho que não era nem Google, acho que na época era Yahoo, era algum outro buscador.
e foi procurar o seguinte: o que as pessoas estão querendo? O que as pessoas estão procurando? Aí viu que as pessoas tinham muita procura por pipa. Muita gente procurando por pipa. E ele não entendia nada de pipa. Sabe o que ele fez? Foi buscar alguém que entendia muito sobre pipa, pagou na época lá, acho que $600 para escrever um e-book implacável sobre pipa, teve o e-book, vendeu, fez lá milhares de dólares. Ficou lá, fez uma grana muito boa. Então, muito importante, muitas vezes não é você que tem habilidade, mas se você, o que essa pessoa tinha? O dom de empreender. Quando a gente fala em fazer dinheiro, é procurar o seguinte: qual o problema que o pessoal está enfrentando? Qual o problema que as pessoas estão enfrentando agora na pandemia? Por exemplo, para a minha área foi super bom, porque como eu trabalho muito com várias ferramentas de inteligência emocional e trabalho com essa parte financeira também, fiquei com a agenda cheia. Muitas pessoas precisando trabalhar algumas questões emocionais, outras pessoas precisando de aprender a lidar com a reserva, aprender a guardar, tirar o dinheiro da poupança e guardar num lugar melhor. Então, o que acontece? Existe aquele velho ditado: nos momentos de crise, há quem chora e quem vende lenço. Só que ao invés de esperar a crise, que no caso agora foi a pandemia, mas existem vários tipos de crise para cada um de nós, em vez de esperar acontecer algo, eu falo o seguinte: a melhor hora de fazer um plano B é igual construir o telhado. Qual a melhor hora de construir um telhado? Quando faz sol. Porque na hora que choveu já está coberto. Então é não esperar. Por isso que é importante fazer um plano B hoje. Primeiro, já melhora a sua qualidade de vida. Você desenvolve algo, você já desenvolve empreendedorismo. E depois, se acontecer algo errado com o seu plano A, você já tem algo que já começou a ser desenvolvido para substituir. O que acontece? Muitas pessoas esperam esse plano A falhar miseravelmente, deixar de existir, não ter mais saída, para ir agora falar: e agora? O que eu faço? Porque tudo tem um tempo de maturação. Se eu começo a desenvolver um plano B em paralelo, dá tempo para eu testar, para eu fazer ajuste, para eu verificar como o mercado está aceitando, para eu treinar algo que eu preciso para ficar ainda melhor. Para depois, naturalmente, eu já estou craque aqui e muitas vezes o plano B ele já sobe e supera o plano A. Mas, Dalton... Pessoal, vocês comentaram bem, participaram bem quando estava o sinal ruim. Agora perguntem também, eu gosto de responder perguntas, tornar interativo. A Mariana Roquette estava falando que planos B artísticos são deliciosos, né? Mas eu ia falar a partir do que você... Eu concordo, mas eu ia falar a partir do que você está falando, que tem muito a ver com escuta também e percepção e curiosidade, né? Você tem que estar aberto, justamente porque, de repente, sei lá, vou dar um exemplo muito chão, muito simples, mas que eu acho que se aplica. Uma pessoa que trabalha sei lá, uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas, como você falou, faz um doce maravilhoso. E ela começa a perceber que os vizinhos, ou enfim, as festas de criança, então ela começa a fazer isso. Mas ela tem que perceber, alguém tem que perceber. Você tem que estar menos toldado, você tem que estar mais aberto para você poder detectar, seja num mercado amplo, pesquisando na internet, seja ouvindo as pessoas ao seu redor, os problemas das pessoas, os impasses das pessoas, porque aí você fala: opa, peraí, né? Mas isso aqui, né? Mesmo que seja como você falou, dar um conselho, mas é algo que você tem que estar aberto, né? Tem que estar ligado. Isso aí que você falou, isso que você falou é fundamental. É estar atento aos problemas. Os problemas são um convite, são uma porta de entrada. Quanto mais problemas você for capaz de resolver, quantos mais problemas de mais pessoas você resolver, mais dinheiro você faz. Então, e como é que eu sei os problemas? Ou as pessoas estão fugindo de algo, fugindo da dor, ou estão em busca de prazer. Então, o que eu posso fazer? Posso criar algo que as pessoas querem para poderem curtir, para poderem essa busca de prazer? Ou eu posso ajudar as pessoas a saírem da dor? Então, isso é muito importante. Se eu faço um docinho gostoso, eu estou ajudando a pessoa o quê? A ter um momento gostoso, um momento confortável ao consumir aquele doce. Então, eu estou ajudando a pessoa em busca do prazer. Agora, se a pessoa tem um problema, está com um problema financeiro, eu ajudo a sair ela, estou ajudando ela a sair da dor. Então, isso é muito importante, a gente parar um pouco, que a gente fica muito o quê? Num diálogo interno, e muitas vezes numa ansiedade, somente por causa desse mundo doido, por causa desse momento atual, que a gente só pensa em problema, 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 problema. Nos nossos. Então, para o seguinte, vamos deixar meu problema de lado um pouco, deixa eu olhar para o problema dos outros. Deixa eu ajudar o problema dos outros. Isso é interessante quando a gente começa a ajudar o problema dos outros, além de a gente ser útil,
os nossos problemas parecem que começam a andar e muitas vezes já são resolvidos também. Muitas vezes, para a gente estar ajudando alguém, nosso problema começa a entrar em movimento e também começa a dar um andamento para ser resolvido. Então, isso é muito bacana. Observar que os problemas, assim, tem um livro do Roberto Chanchik, que é Oba, Problemas. Então, ele diz muito sobre isso, que muitas vezes aquela grande oportunidade vem na roupagem de um problema. Ninguém vai chegar e falar, olha, aqui é a mina de ouro. Vai mostrar uma situação que vai vir com a roupagem de problema, mas uma vez que você descobre como resolver, você abre várias opções. Mas esse é um conceito muito oriental, né? Aquela coisa que é a crise e a oportunidade. De fato, é um chavão, virou um chavão, mas é verdade, né? Tudo é ponto de vista, como você encara, né? Se você ficar muito rígido, aí você quebra, mas se você ficar maleável, aí você se dobra e você se adapta como a água, por exemplo, né? Então, eu acho que ouvir e a criatividade também, porque também as pessoas têm um pouco de medo dessa palavra, né? Acham que é tudo com C maiúsculo. Eu não sou uma pessoa criativa, sabe? É tudo um preset, é como se as pessoas estivessem amarradas. Né? Falta um pouco de liberdade interna, de espaço interno, até de simplicidade, de permitir que aquelas coisas que estão ali ao seu alcance, é quase orgânico esse processo que você descreve, é quase orgânico na minha percepção. Tem uma naturalidade, alguma coisa que você faz com prazer, alguma coisa que você abre para o outro, alguma coisa que você se disponibiliza, alguma coisa que vem com naturalidade, né? Porque tem isso, essa coisa de eu tenho um outro talento, aí tem que ser um talento com T maiúsculo, tem que ser o máximo dos máximos. Não, né? Também tem uma certa humildade. O oriental tem muito isso, uma simplicidade, uma humildade, um pequeno, fazendo um nível pequeno. Porque do pequeno vai somando, somando e de repente vira uma coisa significativa, né? Verdade. Deixa eu mandar uma boa noite aqui para a Cláudia, para Patrícia, minhas amigas aí que entraram aí. Sejam bem-vindas. Isso que você falou é muito importante. Inclusive no curso, quando a gente vai ver amanhã com o Marcelo Felipe, na quinta comigo, a gente vai trabalhar muito com uma palavra que você falou, criatividade. Porque para poder fazer dinheiro, a gente tem que liberar nossa criatividade. Todos nós temos dentro da gente 3 papéis. Um é o nosso lado criativo, só que muitas vezes está hibernando. Então a gente vai ligar esse botão da pessoa criativa. Depois, que é a pessoa sonhadora, a pessoa que pensa em futuro, que tem ideias. A gente tem que soltar esse lado do sonhador, por mais que algumas ideias venham que não tenham muito nexo, a gente tem que liberar várias ideias. A gente precisa de uma. Depois é o nosso lado realista, desenvolver aquele nosso lado que arregaça a manga e coloca as coisas para funcionar. É como eu faço isso acontecer. E por último é o lado crítico. Só que o lado crítico não é criticar a pessoa, não é ser do contra. O que o bom crítico faz? Vê o que está faltando. O sonhador é vir dando várias ideias, pensando em futuro, o visionário. O realista é aquele que arregaça a manga, acredita que é possível e fala, como eu faço isso acontecer? Vai colocar as coisas em ação. E o crítico ele é fundamental nesse papel para poder olhar e ver o seguinte, olha, vocês perceberam como vocês vão atrair o cliente? Qual vai ser o custo disso? Fazer aquelas perguntas para poder ajudar no início, para poder corrigir rota o quanto antes. Então, o crítico também que nós temos dentro da gente, que normalmente é o que mais sobressai, e geralmente ele critica a pessoa, critica a ideia, critica tudo, não. É usar esse crítico de uma forma proativa, criticando não a pessoa, não a ideia, vendo o que está faltando, o que pode dar errado. Então, quando você traz o seu sonhador, quando você traz aquele seu lado de colocar a mão na massa, vamos mão à obra, e traz o crítico para poder verificar o que está faltando, para você ainda corrigir nessa fase inicial, é pegar a ideia e desenvolver e lançar no mercado. Aí depois sim, ir fazendo ajustes. Tudo bem, mas assim, você não concorda comigo? Ou é uma impressão minha? Que se na hora que a gente estiver liberando a criatividade, o crítico ficar falando muito alto, ou sonhando, o crítico começar a berrar um monte de coisa, vai fazer nhoi, 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 nhoi. Porque tem a claro, ele vai acabar com o sonhador. Pensar a maior maluquice, que você não tem que pensar, pelo menos eu acho assim, você não tem que pensar se é factível ou não é factível. Você vai falar, vai fazer tempestade, toró de ideias, como uma amiga nossa fala, toró de ideias, brainstorm. Toró de ideias, né? Aí depois você começa a sistematizar para ver como pode operar e depois você vai fazer a autocrítica, né? Mais ou menos tese
antítese e síntese, de certa forma, né? Aquela velha... Mas é isso aí. Cada um tem o seu momento. No momento de sonhar, o crítico está lá enjaulado, escondido, não aparece. Porque se ele começa a aparecer no momento que você está sonhando, o que ele vai fazer? Vai matar o sonhador. Então, no momento que você está sonhando, você pode falar besteira, pode pensar em ideia, pode pensar em maluquice. Isso é ótimo, porque cada coisa que você vai puxando, vai ajudando, vai liberando, até que venha aquela ideia que vai dar certo. Então, nesse momento de ter ideias, é só o sonhador que entra. Depois você faz uma coleta de ideias e passa para o seu lado realista. Dá um jeito de colocar isso em ação. Realista vai começar a montar plano de ação, ver o que precisa fazer, com quem vai falar, vai pegar aquelas ideias e colocar em prática. Antes de ele colocar em prática, ele consulta o crítico. Crítico, o que eu não vi aqui? O que está faltando aqui? Aí o crítico fala, olha, você já viu o custo disso? Já viu o tempo que leva para isso? Ele não. O que o realista faz? Traz de volta para o sonhador. Sonhador, tem duas situações aqui agora, vai contigo de novo. Então isso é um exercício que a gente ensina a fazer que é bem interessante. Uma hora que eu libero só o meu sonhador, põe as ideias para fora. Uma hora que eu chamo o realista para organizar aquilo tudo. Antes de começar a executar, crítico, o que eu não estou vendo aqui? Um outro lado nosso que é para procurar o quê? Não para criticar a ideia, mas é para ver o que ficou faltando, o que pode dar errado. Aí o realista passa para o sonhador. Sonhador, pode dar errado isso aqui. O sonhador vai e traz as ideias de novo. O realista transforma. Isso é uma maneira de você pegar as ideias e desenvolver um trabalho muito interessante. Mas isso que você falou é fundamental. Se eu trouxer os três ao mesmo tempo, eu não vou sair do lugar. O crítico vai sufocar o realista e o sonhador. Porque são como arquétipos, né? São como arquétipos, né? Sim. E são energias arquétipos mesmo que a gente traz dentro da gente, né? Uhum. Mas encontrar o momento certo de cada um atuar é PNL isso, né? Também. Mas, por exemplo, para você trazer o seu sonhador, até para os amigos e amigas que estão vendo a gente aí do outro lado, qual é aquele momento que você se sente bem relaxado? O sonhador funciona bem quando está relaxado. É no banho. Eu, por exemplo, eu relaxo muito quando vou lavar a louça. Quando eu quero ter ideia, eu pego para ir para lavar a louça. Começo a lavar a louça, minha mente viaja. Ou então correr. Quando eu estou correndo também, é a hora que começa a borbulhar a ideia, eu tenho que ter um telefone do meu lado para, às vezes, parar e começar a gravar um sonzinho com as ideias que eu estou tendo. Senão eu chego em casa e esqueço. Então, assim, cada um de vocês descobrir qual é o momento em que meu lado sonhador aflora. É num banho? Ouvindo uma música? Vê se eles respondem. Eu estou morrendo de curiosidade. Responde aí. Isso, diz aí pra gente. Qual o momento em que o seu lado criativo vem? Em que você dá aquela relaxada? É na hora que está vendo um filme, na hora que está ouvindo uma música, na hora que está dançando, na hora que está fazendo atividade física, na hora que está lendo um livro. Ler livro também ativa muita ideia minha. Tem horas que eu só fico com o livro na mesma página durante 1 hora. Mas porque aquela página, cada hora que eu leio, vem vindo vários insights. Então, cada pessoa descobriu um momento em que esse lado sonhador, esse lado criativo, aflora. Dirigindo, ó. Dirigindo é fato, acontece. Se você estiver numa estrada, né? Vai que vai. Dirigindo, comigo não é muito dirigir, não. Comigo é mais correr, lavar louça e ler livro, ó, ouvindo música. É muito interessante, né? Cada um tem uma forma que vem, que as ideias vêm. Às vezes é brincando com animal de estimação, às vezes é dançando. Ó, na leitura, começaram a responder. Na leitura. Logo que eu acordo, Maurício. Maurício, quando eu acordo também, eu gosto... Mas essa é boa. A Amapola, como estão as coisas... É à toa. É o ato criativo. Se você não ficar sem fazer nada, você Sim. tomando banho também, Charles. Mas se você não ficar sem fazer nada, como é que você vai tirar alguma coisa de dentro? Você ficar o tempo todo ocupado, o tempo todo ligado, o tempo todo, né? Dando uma pausa no que estou fazendo. E o pessoal está respondendo. Ah, que bom, que bom. Na criatividade. Sim, e isso é bacana. É cada um saber como funciona. Para, nesses momentos, trazerem ideias, tudo é possível. Traz e anota. Porque muitas ideias boas vêm, a pessoa não anota, a ideia passa, daqui a uma semana ela vê uma outra pessoa com aquela ideia executando e falando, puxa, foi a minha ideia. E vê uma pessoa fazendo sucesso com... Porque a ideia, quando ela aparece em vários lugares ao mesmo tempo. Então aparece para você e aparece para outra pessoa. E aquilo assim, você percebe só que cada um colocou.
as ideias são naquele momento que a gente está relaxado. Se a gente estiver tenso, nervoso, com ansiedade, você trava tudo. As ideias não vêm. Então é um momento que cada um encontra para encontrar o seu. Quando você mergulha dentro de si, que você coloca a sua essência mais à tona, começam a vir as ideias. Então, para cada pessoa, uma atividade diferente traz isso. E é uma delícia, né? É uma delícia. É uma sensação prazerosa, né? E é uma coisa que a gente tinha muito quando era adolescente, quando era criança, e que depois vai sendo formatado, vai sendo, parece que imprensado, né? Por quê, meu Deus? Isso é a maior liberdade, né? A criatividade. Sim. E bom que você conhece bem essa área da arte. A arte é o quê? Criatividade pura. É. Então, pessoas que gostam de arte, que trabalham com a arte, a criatividade está à tona. De repente, num estalo, vem aquela criatividade e sai uma obra-prima. Seja na música, seja no desenho. Quanto mais você pratica, mais livre você fica, mais destemido. Você perde a vergonha de falar besteira, de se arriscar, de fazer coisas que você não estava fazendo antes. Você aprendeu de um jeito, mas agora você quer experimentar. O experimentar é muito importante, né, Dalton? Sim. Enfim, mas vocês focam muito nisso no curso, isso que eu queria saber. Como é que tem exercício para isso? Como que é? Tem. O nosso curso, a gente tem um modelo que, assim, o aprender está no fazer. Então, é pouquinho de teoria só para falar sobre o conceito e mais é prática. Primeiro, desenvolver esse lado nosso criativo, esse lado sonhador. Arrancar da gente essas nossas habilidades, nossas paixões, vocações. E o que o mercado está precisando? Qual é o problema, qual é a dor ou qual é a busca do prazer que eu posso ajudar? Depois entender que existem, quais são os tipos de renda que existem. A renda principal, renda extra. Para que é importante renda extra? O que eu vou fazer com a renda extra dentro do meu bolso? É para pegar para gastar? É pegar para investir? O que eu vou fazer com essa renda extra? Depois que a gente tirar das pessoas, no primeiro dia a gente vai trabalhar isso. No segundo, a gente vai aprofundar o plano de ação. Parcerias, networking, planos, situações que podem acontecer, recursos, como testar no mercado, como se as evidências que está dando certo o seu plano, que se estiver dando errado, você reagir rapidamente, onde está o seu público, onde está o seu nicho, onde está o seu mercado, como é que você vai formatar um preço, como é que você vai desenvolver. Então, por isso que a gente divide em 2 dias, até para passar exercício, para dar tempo da pessoa, para ficar bem leve, 1h30 da manhã, desenvolvendo essas ideias todas. Amanhã muito a parte do sonhador e na quinta-feira a parte do realista. Com uma pitadinha do crítico só para ver o que pode dar errado, já para poder estar num plano de ação também. Por isso que eu estava perguntando para você sobre o tempo, porque justamente esses processos de autoconhecimento, obviamente, a Maria Regina está perguntando onde obter informações sobre o curso. Você entra aqui mesmo, no Afluente. No Instagram do Afluente, você vai no Simpla, aí tem lá como você se inscreve, tudo, se você estiver interessada, Maria Regina. No Simpla, o link está na bio do Espaço Afluente. Isso, na bio. Eu estava tentando lembrar o nome da bio, eu não estava vendo realmente. É na bio aqui do... Tem que lembrar a nomenclatura hoje em dia, saber fazer diferente. O Tico, o Teco ficam em choque, às vezes, dá uma paralisa, porque é muita coisa nova também que a gente está sendo desafiado. Já não na flor da idade, né, Dalton? Já não tanto na flor da idade a aprender e tal. Mas eu ia perguntar, de nada, Maria Regina, obrigada a você. Mas o que eu ia perguntar era justamente isso. Por que eu falei no tempo? Porque esses processos, geralmente, de aprofundar, né, eles levam tempo. Obviamente, vocês vão dar mais ou menos uma prova, né? Vocês vão dar o caminho das pedras. Mas aí a pessoa precisa fazer em casa, precisa fazer consigo mesmo, precisa aplicar, né? Porque não adianta um remedinho na mesa de cabeceira e você não toma. É um remedinho ótimo ali. Você olha para ele toda noite, não, você tem que botar a gotinha na água e tomar, né? Verdade. E isso é bacana, que aí vai ter essa primeira parte na terça, o pessoal desenvolver, depois na quinta trazer as dúvidas, ver como ficou. Na quinta a gente vai praticar mais, vai aprofundar mais, vai trazer esse lado realista. E depois as pessoas continuam, tem o nosso contato. Dalton, eu fui fazer isso aqui, pintou essa dúvida, pode tirar comigo? Marcelo, isso a gente sempre dá o suporte, mantém depois. E é uma série de cursos. A gente teve o primeiro em janeiro, que foi sobre planejamento financeiro, que inclusive ficou gravado para quem quiser assistir depois.
Temos agora que é sobre as fases, como fazer dinheiro, só nesse mundo que a gente tem que desenvolver esse lado empreendedor, esse lado de desenvolver fontes de renda, para depois, em março, a gente falar sobre mentalidade financeira, sobre crenças financeiras. O que é a crença? Aquilo que você acredita e manifesta na sua vida. Tem nada a ver com religião. Para depois, em abril, nós falarmos sobre investimentos e fecharmos em maio sobre tirando as pessoas do vermelho, entrando no azul, né? Se alguma pessoa está com dívida... Eu conheço um montão de gente que precisa fazer e quer fazer. 70% dos brasileiros hoje estão endividados, sendo que 26% estão inadimplentes. A gente está com um número, nunca foi um número tão alto como agora. Tá tudo como nunca antes. Por isso que a gente tem que ficar muito flexível, muito criativo, cheio de plano B, C, D. Verdade. Bom, gente, eu acho que agora a gente resumiu bastante bem, né? O que é que vai ser esse curso de amanhã, quinta-feira. Esse módulo do nosso curso Entrando no Azul, com o Dalton Ferreira e Marcelo Felipe. Queria saber se vocês têm mais alguma pergunta. Agora é a hora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida e tal, porque a gente já vai encerrando a nossa live daqui a pouco. Isso aí. E aproveita e dá uma olhadinha no link da bio, que aí vai lá para a página simples, lá está a explicação do conteúdo, dos cursos, datas. Temos todas as informações lá. O que vocês precisam saber. Só ir lá a um clique. Está a um clique de você. Bom, gente, então vamos encerrar? Perfeito. Passa rápido, né? Você quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer a participação de todos aí e o convite para esse bate-papo aqui. Me coloco à disposição para os próximos eventos aí. Então, muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês, pela sua atenção. Quem ficou instigado, quem ficou interessado, quem está querendo um plano B, vai no link da bio, vai no Simpla, tá lá tudo explicadinho do curso do Dalton e do Marcelo e do Espaço Afluente. E a gente está aguardando vocês. Amanhã, às 19 horas, tá? Oba, a Kátia vai estar lá, está dizendo aqui. Obrigada, pessoal. Vamos todos nos flexibilizar, ficar muito criativos e seguir numa boa, tá bom? Obrigada, Roberta, adorou a live. Também a gente adora ouvir o Dalton falar, ele fala muito bem e sempre traz muito recurso pra gente. Obrigada a vocês, tá? Uma ótima noite. Um abraço a todos. Obrigado, Dalton. Até amanhã, pessoal. Tchauzinho. Tchau. Eu não me lembro como é que eu saio, peraí. Ops.